estão boas? Espero que estejam, né? Eu não estou tão boa, mas eu vou ficar. Por quê? Porque eu tava aqui me preparando, né, pra fazer uma makezinha básica, já que eu preciso ir nas redes sociais da minha loja e tava pensando sobre uma questão, né? Talvez eu não fique olhando pra câmera, tá, meninas? Eu não sou youtuber, então o vídeo não é profissional. Pensando numa questão, por que algumas pessoas, por mais atributos positivos que tenham, não conseguem engatar um relacionamento? A mulher é linda, é bem-sucedida, né? Sei lá, em todos os atributos, e não engata o relacionamento. Quando começa, né, vai tudo muito bem, daqui a pouco o crush, ó, cadê? Sumiu. Então, eu vou contar pra vocês, né, aqui um pouquinho da minha experiência e vou começar então a dar umas dicas, né, aos poucos, que eu, né, sempre usei na minha vida e particularmente sempre deu muito certo, tá? Eu passei a minha vida toda em relacionamentos. Sim, gente, passei a minha vida toda em relacionamentos. E não foi, né, nada assim que dissesse, mas você planejou. Não, gente, eu nunca planejei, pelo contrário. A última vez, eu me separei depois de um casamento de 14 anos. E aí, eu estava totalmente, né, fora desse mundo de solteiros. E aí pensei, vou ficar solteira, nunca mais vai me pegar na vida. Eu vou, né, curtir. Botei silicone e disse, vou distribuir. Pois então, conheci, né, um carinha e esse carinha nunca tinha casado. Ele tinha 42 anos e nunca tinha casado. O que esse carinha é? Aquele tipo, né, que não se prende. O tipo sem sentimento, sem carinho, é sexo e depois dura ali um tempinho e já eras. Beleza, né? É esse tipo que eu quero, né? O cara é bom de cama, aquela coisa toda, eu te quero, tu me quer e nada além disso. Pois então, só que o cara é bom de cama, né, gente? Você sabe que quando o cara é bom de cama, é judiaria, né? A gente mesmo sem querer acaba assim sentindo, né, aquela coisinha que se chama fogo na titita. E aí eu comecei, né, a meio que querer o cara além do normal, além do PA básico que nós conhecemos. Só que eu não podia dar a entender isso. Porque se eu desse a entender isso, gente, obviamente eu ia perder o crush. Aí, né, eu tenho uma amiga minha que, eu não vou dizer o nome dela, né, não vou dizer que ela se chama Giovana, de jeito nenhum eu vou contar isso pra vocês. Ela é uma mulher linda, mas assim, não que os outros biotipos não sejam, né? Mas eu digo assim, que nem eu, por exemplo. Eu botei uma tete, né, gente, porque não tinha. Não tenho bunda, né? Não tenho, assim, nenhum atributo que diga, ai, nossa, que maravilhosa. E como vocês me viram antes sem maquiagem, já viram que eu tenho melasma, né? E que não é lá aquelas coisas. Então, essa minha amiga, linda, bundão, peitão, cinturinha, né? Engraçada. Enfim, a mulher é top das galáxias, só que não engata um relacionamento. Pensa numa mulher que tem o tal do dedo podre. Mas não existe dedo podre, né? Existe atitudes que nós tomamos, coisas que nós falamos que fazem com que a pessoa suba. Aí, essa minha amiga decidiu que queria lá um determinado crush. E eu, nessa época, né, tava solteiraça. O que eu disse pra ela? Não, para aí. Não fala tal coisa, fala tal coisa. Comecei eu a conversar com o crush dela pelo celular dela, né? E aí o crush, tava assim, ó. Tu é a mulher da minha vida. E o cara é perfeito. Pensa num homem bonito. Aí... Só que o problema é que daí ela não podia conversar com ele se eu não estivesse perto, né? Porque ela ia falar alguma coisa, tinha alguma coisa que ela falava ou que ela fazia que corria os homens. Aí, gente, o que aconteceu? Depois, né, ela obviamente teve que conhecer o crush pessoalmente. Ficaram juntos algumas vezes, mas aí, né,
colocou tudo a perder. E aí eu fiquei pensando aqui comigo agora, o que será, né, que acontece com algumas mulheres que não conseguem engatar relacionamentos? Por quê? Que nem eu tava falando pra você sobre esse meu crush, né? Ele meio que começou a querer se achar. Quando ele começou a querer se achar, eu coloquei ele no lugar dele, né? Porque eu sou aquele tipo de mulher que é o seguinte, né, gente? Olha, eu usando o dedinho aqui, né? Porque aqui o negócio é assim. O cara pode tentar me largar. Quando ele tentar me largar, eu largo ele antes. Porque eu inverto a coisa a meu favor. Porque sair por baixo é um negócio que não acontece comigo. E aí eu coloquei ele no lugar dele, né? Ele me mandou uma mensagem dizendo que achava que eu tava mais apegada do que ele. E que eu realmente estava, mas, né, eu não queria dizer isso a ele. E que ele não tava num momento, assim, que ele queria se envolver. E aí eu peguei e mandei um texto pra ele, né, esclarecendo algumas questões, dizendo pra ele que eu acho que teve algum erro de comunicação entre nós, né, e realmente, assim, eu também tô vivendo a melhor fase da minha vida, aquela coisa toda e tal, e também não tenho nenhum tipo de interesse em relacionamento. Puta mentira, né? Desculpa a palavra, mas é verdade. Porque nessa altura do campeonato, gente, eu já tava super afim do crush, mas eu nunca ia contar isso pra ele. Aí, eu peguei e falei pra ele, né, tudo isso e tal, ali, né, no meio daquela conversa, óbvio, né, que teve muitas estratégias sem que ele percebesse. Naquele exato momento, ele disse, eu já tô disponível, porque até então ele não estaria disponível naquele final de semana. Gente do céu, parece que a minha cabeça não é minha. Eu tô disponível. Tá, tô disponível, a gente pode conversar. E eu disse pra ele, só um pouquinho. O assunto que eu quero com você, meu bem, é outro. É bem melhor. Nada de DR, né? Por favor. Naquele momento, eu acabei com ele. Por quê? Porque mulher gosta de DR. Porque mulher gosta de falar. Mulher fala muito mais do que os homens. Entendam isso. Toda mulher fala mais do que os homens. Esse é o primeiro erro. Porque quando a gente fala mais, a gente se entrega mais. A gente dá todas as dicas pro inimigo para que ele nos conquiste. E aí, depois que eles conquistam, nós fazemos igual a Luísa Sonza. Nós fazemos uma música pro vivente. E aí, depois que nós fazemos uma música pro vivente, o vivente sabe que nós estamos na mão dele. E nada que esteja muito disponível é realmente almejável, gente. Vocês sabem disso. Por que a gente tem vontade de comer algo, mas nada do que tem em casa? É a mesma coisa, tá? Então, primeira dica, né, que eu vou dar pra vocês é: falem menos, principalmente no início do relacionamento. Deixem o homem falar. Por quê? Porque ele vai falar na tentativa de conquistar. E quando ele falar, ele vai estar nos dando munição. Nós vamos ouvir muito dele, nós vamos compreender ele e depois nós vamos usar tudo o que ele nos falou para conquistá-lo. Só que tem uma questão também. Depois a gente não consegue evitar. A gente faz isso com todos os homens que nos relacionamos. É impossível evitar. A história triste, aquela coisa de conseguir perceber o que o outro gosta e ganhar ele através dessas questões. Por quê? Porque hoje em dia na internet a gente vê muito esses tutoriais de fazendo esses tais passos você vai conseguir conquistar qualquer pessoa. Mentira. As pessoas são diferentes. O que dá certo para uma, não dá certo para outra. Então, a gente tem que primeiro descobrir quais são os gatilhos da outra pessoa, o que essa pessoa busca na vida, e aí nós entregamos isso a ela. Então, se vocês forem pensar, né, é uma estratégia simples, mas as pessoas não aplicam. A primeira coisa que a mulher faz é começar a falar enlouquecidamente, entregar tudo da vida dela, dos avós, dos tataravós e tudo mais. E aí pro homem fica super fácil, né, conseguir nos conquistar. Eu
vou poder, né, continuar aqui, gente, porque realmente, como eu disse pra vocês, eu não sou youtuber e eu preciso, né, trabalhar, mas vou deixar, então, aqui uma tarefa pra vocês. A partir de agora, vocês vão parar tudo o que estavam fazendo até então com os crushes em andamento. Se ainda não tem um crush, quando ele aparecer, para tudo, certo? Se você já tem um crush, ele vai mandar mensagem, você vai sumir. Primeiro, você vai sumir. Aí depois, ele vai mandar mensagem. E você vai responder só o básico. Você vai fazer com ele exatamente o que ele faz com você, certo? E ele vai começar a querer entender por que você tá estranha. E aí você vai dizer pra ele algo do tipo: na hora certa, você vai saber. Ponto. Na hora certa, você vai saber. Eu quero saber. É isso que vai dar na mente dele, eu quero saber, tá? Então, assim, primeira tarefa, para tudo. Não manda mensagem, não liga, não corre atrás, certo? Como se você estivesse com muitas tarefas para fazer, né? E não pudesse falar muito, tá? E aí, gente, assim, se vocês puderem deixar nos comentários aqui alguma pergunta, alguma coisa, porque a gente vai fazer junto. Gente, eu não tenho nenhum curso pra vender, eu não tenho nada, tá? Só pra avisar pra vocês, realmente, eu não vou oferecer um curso. Nós vamos montar, né, essas estratégias juntas. Por quê? Porque os homens, eles são muito manipuláveis. Muito manipuláveis. Resultado, aquele meu crush, gente, só pra resumir pra vocês, aquele meu crush que eu contei pra vocês, que não queria relacionamento, que queria vir pra conversar, em 1 mês e meio ele tava casado, tá? Só pra dizer pra vocês, casado. Um homem que nunca tinha casado, que nunca tinha parado em relacionamento, ele corta até a carne pra mim, tá? E, gente, vai permanecer assim enquanto eu quiser. E se Deus quiser, né, com esse eu vou ficar pro resto da vida, porque é uma bênção de Deus, assim, é um achado daqueles mesmo, tá? É um achado, assim, ó, daqueles que a gente diz, não, gente, mas isso aí não podia estar solteiro, tava solteiro, sabe por quê? Porque as mulheres, gente, infelizmente, elas são burras. Então, agora, nós vamos usar a nosso favor, né, as estratégias dos homens. Por quê? Não tem nada que os homens amem mais, né, do que eles mesmos. Então, nós seremos o espelho deles e eles não irão perceber isso, certo? Então, assim, vou pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários, pra vocês compartilharem com as amigas, e aí eu vou montando os próximos vídeos, né, conforme as dúvidas que vocês for deixando, os relatos, né, aqui nos comentários, certo? Então tá, meninas, ó, um beijo, vou seguir minha make aqui, porque eu tenho que trabalhar, né, porque, assim, a vida não tá ganha, porque a gente tem estratégias, né, pra os relacionamentos, mas, pra ganhar dinheiro só trabalhando mesmo, tá bom? Um beijo, até a próxima!